O Mário está perguntando aqui, o Mário Filho, que se é verdade que as antigas películas fotográficas registravam eventualmente a aura dos fotógrafos. Antigas, pelo que eu entendo de antigas, no processo de revelação, nos defeitos, às vezes, que as máquinas davam, que sobrepunham imagens, então não sei direito se eram câmeras que ficavam meio abertas, lentes, né, que ficavam meio abertas, ou se era na hora de revelação que queriam antecipar um pouquinho o processo, o que que era. Então aparecia a imagem tênue, né, mais ou menos assim, meio transparentezinha, até que do fotógrafo junto, né, na foto do fotografado, amontoado por cima, mas eram mais questão de deficiência, né, na hora de revelação e defeitos na própria lente da máquina do que qualquer outra coisa. De nada, Carlos, não precisa agradecer a resposta, não. Né, eu tento responder, gosto de todo mundo participando. O Daniel chegou 22h52, né, Daniel? Estava trabalhando, boa noite. Então, ó, é bom estar aqui com vocês, mas melhor do que estar aqui com vocês, eu acho que é a gente trocar, né? Que é a gente trocar interesses. Eu demorei um pouquinho para definir o tema dessa live, porque para mim seria muito mais fácil que vocês sugerissem, né, que vocês me cobrassem, pedissem: "Ó, professora, estão falando isso, isso, aquilo, vamos na próxima live, discutir sobre isso?". Então eu peço que vocês me sugiram temas, nosso encontro vai ser sempre mensal, eu gostaria que fosse cada vez mais rico e mais interativo. Hoje eu já estou mais contente, porque muitas pessoas estão aqui participando e fazendo suas perguntas. O Alice fez agora uma pergunta: se o fenômeno pode acontecer num sonho. No sonho, no sonho pode acontecer tudo, porque o sonho, gente, eu digo que é assim, a hora que vai ser feito faxina. Não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas o meu consciente, ele procede e age dentro das normas da minha religião, dentro das normas da sociedade, dentro de todo tipo de lei. Então, se eu sou casada e eu vou sair por aí beijando outro, isso não é certo. Mas se de noite, quando eu estiver dormindo, eu lá sonhar que eu estou beijando o Brad Pitt, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então, é só um sonho. Por isso é que falo, os sonhos, sonhos são. Então, é um momento necessário, né, onde se mistura tudo, vamos falar assim, do que eu vivi, do que eu imaginei, do que eu vi na televisão, do que eu tenho medo que aconteça. Então, o sonho é uma mistura de tudo. Então, eu sonho que eu sofri um acidente de moto. Significa o quê? Que eu tenho medo de sofrer um acidente de moto? Pode ser. Que eu fiquei muito impressionada com uma notícia que eu vi na televisão com um acidente de moto? Também pode ser. Será que é um sonho pré-cognitivo de que uma pessoa que eu conheço vai morrer num acidente de moto? Também pode ser. Então, realmente não vale a pena a gente se guiar pelos sonhos, porque nos sonhos se manifesta todo o meu arquivo, né? Consciente, inconsciente, normal, extranormal e paranormal. E mistura tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de censura. Então, os sonhos são bons no sentido de que extravasa, que tira tensões, eu devo dormir bem, sonhar profundamente e depois me esquecer, que é o que acontece com a maioria dos sonhos, né? Imagina, eu tenho 69 anos, eu sonho em média de 5 vezes por noite. Imagina, procura calcular aí, gente.
5 sonhos por noite, vezes 365 dias, que é 1 ano, depois vezes, 69 anos, para vocês verem a quantidade, né, a quantidade de sonhos que eu tive. E eu esqueço a imensa maioria. Me lembro de alguns que foram especialmente prazerosos, ou de alguns que me causaram certo desconforto e angústia, e até podem me marcar de uma maneira tão incrível que se repetem. Então, é uma necessidade para a nossa saúde psicológica, né, é uma necessidade para a nossa saúde psicológica os sonhos, mas não vamos dar a eles importância nenhuma. Estão aqui fazendo perguntas, outras, deixa-me ver. Que viu recentemente o corpo incorrupto encontrado de uma freira. Gostaria de saber minha opinião. O Miorim chinês, obrigado da pergunta, mas infelizmente o cientista ele não pode ter opinião. E como eu não vou lá estudar pessoalmente o caso, só me resta esperar que outros estudem. Outros estudem e nos respondam o que do ponto de vista de quem gosta de parapsicologia e é estudioso de parapsicologia, espera diante de um caso de corpo incorrupto. Se é uma incorrupção natural, será que houve mumificação, saponificação, uso de medicamentos que impediram que o corpo se corrompesse, o local que estava enterrado já tinha, vamos falar assim, tanta podridão, que não foi capaz de absorver mais nada, então o corpo estava lá aparentemente incorrupto, e agora em contato com o ar vai terminar por se corromper. Será que o caixão era, tipo, quase que hermeticamente fechado, que não tinha contato com o ar, então não apodreceu? Então tem mil explicações para aparentes incorrupções, mas por causas naturais e esse corpo termina por apodrecer, por se corromper. Agora, é claro, aqueles casos clássicos de corpos incorruptos, né, aqueles casos clássicos de corpos incorruptos, não serão eternamente incorruptos. Ninguém se espera, por exemplo, que o corpo de São Francisco, né, São Francisco de Assis, ficasse incorrupto por 2 milhões de anos. Então, foi incorrupto muito, 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 muito tempo, depois começa a escurecer, né, começa a ressecar, mas está incorrupto. Então é um processo diferente de apodrecer, né, eles vão se transformando, mas é um processo diferente disso de decomposição cadavérica. E particularmente eu não vejo nada, assim, de tão espantoso que se era bonitinho, tá lá já incorrupto 300 anos, e daí começou a ficar um pouco mais feinho, que daí alguém tenha passado lá, né, vamos falar assim, algum tipo de maquiagem ou de pequena cera, porque o que importa é a gente ver todo o conjunto, e agora não é o nosso tema de hoje, mas no caso de Santa Bernadette Sobiru, por exemplo. "Ah, mas ouvi falar que é uma fraude, porque ela está, né, com uma camadinha de cera no rosto e tal". Tá, mas esteve sempre? Quando que foi colocado? Por quê? E aquela história do sangue líquido que você tira da veia, ele é morto, né, toda a série branca e toda a série vermelha é sangue humano morto, mas só que líquido, e isso não existe. E a primeira coisa depois da morte, o que se corrompe, né, o que apodrece primeiro, é o sangue. Então, gente, nós temos que tomar cuidado quando se referem a corpos incorruptos, enquanto um milagre,
ter um pouquinho de atenção nesse detalhe, que aqueles que querem com muita facilidade, né, falar que não é, não é, não é, não é, não é, esquecem tudo o que acompanha aquele caso de incorrupção e toda a história e o tempo, né, e os detalhes, né. Santa Catarina de Sena, por exemplo, incorrupta, mas tem um beijo na fronte, é uma cena muito bonita de que ela teve a gente já falou aqui sobre isso na outra live, né. Ela teve uma visão de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, que tudo isso a gente já sabe que é subjetivo, mas pediu para dar uma carregadinha no menino Jesus, o menino Jesus deu um beijinho dela no rosto e apareceu, por demografia, o beijo no rosto. E isso ficou incorrupto por muitos anos e verificado e tal, que não é fraude, né, e verificado que não é fraude. Não vou aprofundar, porque senão a gente vai fugir muito do nosso tema, mas só quero deixar um alerta, porque tem um pessoal que fica aí, gente, na internet o dia inteirinho, sabe, para procurar o detalhezinho para destruir toda uma tese, quer com um detalhe destruir toda uma tese. Então, cada caso que querem negar ou afirmar, tenham o capricho, né, tenham lá o capricho de de ver a história inteira, né, e se principalmente fazem muitas disquisições aí sobre o corpo da Jacinta, se está incorrupto, se não está incorrupto, que não estava, mas depois quando abriu o caixãozinho em contato com o ar apodreceu, não sei o quê, tá-tá-tá, tá-tá-té. Lembra de um detalhezinho bem importante a respeito do assunto. O pessoal fala, 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 mas qual é o veredito da igreja a respeito da incorrupção de Santa Jacinta de Fátima? Já deu? Considerou aquela incorrupção milagrosa? Então, gente, vamos ter um pouco mais cautela quando a gente lê as coisas na internet, de filtrar bem e de nunca se apegar num detalhe só. A gente tem que ver toda a historicidade, né, os documentos oficiais da igreja a respeito daquele milagre, o que que é, o que que não é, se é milagre popular ou se é um milagre que está catalogado, né, na igreja católica. É um assunto muito bonito, mas cuidado. Obrigado da sua resposta aí, viu, o Miorim chinês, da sua resposta não, né, da sua pergunta, porque valeu para eu fazer esse alerta e eu estou como você, esperando os cientistas que tiverem oportunidade de pesquisar esse caso, darem a resposta para a igreja e que a igreja se posicione, tá bom? Muito obrigada.